Boa tarde! Hoje é sábado, 3 de setembro. E você sabe o que se comemora no dia de hoje? O Dia das Organizações Populares. E você sabe o que é uma organização popular? Uma organização popular é toda forma de organização ou agregamento de pessoas em nome de uma causa ou ideia. É a sociedade civil organizada. Quer um exemplo desse tipo de organização? O Sintese, que representa a organização e a unificação de professores e professoras na luta pelos seus direitos. Então hoje nós queremos parabenizar todas as organizações sociais que lutam, assim como o Sintese, por um país mais justo e igualitário para todos e todas. Viva o 3 de setembro! Viva a sociedade civil organizada! Viva o Sintese! Como dissemos, hoje é dia das organizações populares. Mas para que uma organização, seja ela qual for, funcione em sua plenitude, é fundamental conhecer as leis e os direitos que elas asseguram. Foi para isso que criamos o quadro O Direito é Seu, que você vai ver a seguir. O direito é seu. O maior questionamento feito por vocês, professores e professoras, assessoria jurídica do Sintese, é sobre como será a aposentadoria dos professores vinculados ao Estado de Sergipe após a reforma previdenciária. Bem, com a reforma da Previdência Federal de novembro de 2019, o governo do Estado de Sergipe também alterou a forma de contagem do tempo e do cálculo do valor da aposentadoria para os professores e professoras que até dezembro de 2019 ainda não tinham todas as condições para se aposentarem. A lei do Estado de Sergipe criou duas regras de transição para garantir o direito à aposentadoria. De forma geral, para qualquer das duas regras, os professores e professoras, para se aposentarem, terão que ter no mínimo 20 anos de efetivo serviço público e mais 5 anos no cargo, como também o mínimo de 50 anos de idade para a professora e 55 anos de idade para o professor. Depois ele parte para as regras de transição. Na primeira regra, os professores terão que cumprir um pedágio do tempo que faltava em dezembro de 2019 para atingir os 25 anos para as mulheres ou 30 anos para os homens, acrescentando 50% neste tempo. Na segunda regra, os professores deverão obter, com a soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, um mínimo de 76 a 80 pontos para as mulheres e de 86 a 90 pontos para os homens. Em relação aos valores da aposentadoria, outras características serão consideradas para o cálculo da aposentadoria, ou seja, poderão se aposentar com o mesmo valor que recebe na ativa, ou o valor da aposentadoria será uma média aritmética calculada das remunerações recebidas nos períodos de contribuição. É notório que existe uma complexidade para o entendimento de como será a aposentadoria dos professores e professoras. Por isso, é muito importante que antes de requerer a aposentadoria junto ao Sergipe Previdência, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Como nada convence mais que o exemplo, para comemorar o Dia das Organizações Populares, aqui vai uma prova do verdadeiro sentido da sociedade organizada. Em uma plenária histórica, quase 600 professores e professoras aposentados se reuniram na manhã da última terça-feira, dia 30, no Cotiguiba Esporte Clube, para votar e aprovar o calendário de lutas em defesa dos direitos dessa parcela significativa do magistério estadual sergipano. Aqui ao meu lado, o advogado do Sintese, José Carvalho Júnior, que acompanha o processo do redutor. Doutor Júnior, a quantas anda? Qual a novidade, a última novidade que nós temos aí sobre o processo do redutor que encheu hoje a plenária dos aposentados, querendo saber mais sobre o tema? A situação é, depois de muitos anos, muita tramitação, o valor já estando depositado desde dezembro de 2020, já entregamos uma planilha com os valores individualizados, com a correção de junho desses valores, a conta de mais de 3 mil professores, né? A juíza tinha determinado que o Estado se manifestasse sobre essa planilha, deu 15 dias úteis, o prazo já se encerrou e a juíza renovou um prazo mais de 5 dias.
Então a situação atual é que o Estado precisa ser intimado para, em 5 dias úteis, fazer suas últimas alegações sobre essa planilha. Se ele tem alguma coisa a acrescentar, se ele identifica algum erro e principalmente em relação a desconto da Previdência, né? Ele vai questionar a forma de liberação desses recursos, enfim. O Estado vai ter 5 dias após a intimação. Essa intimação até o exato momento não ocorreu. Após esses 5 dias, caso o Estado não faça nenhuma alegação, a juíza já poderá iniciar o pagamento. Caso o Estado faça alguma alegação, a juíza vai analisar a alegação do Estado, né? Então, nesse momento, estamos numa situação de espera. Ao meu lado está o presidente do Sintese, professor Roberto Silva, que vai falar para a gente quais foram os temas tratados aqui na plenária, uma plenária grande com mais de 500 professores e professoras aposentados de todo o estado. Não foi isso, Roberto? Isso, uma plenária importante que precisava ser feita. A gente tem pontos e pautas importantes a ser debatidos, né? Nós debatemos a questão do redutor, que é uma luta que os professores aposentados vêm lutando e sofrendo há muito tempo. E a gente espera que em breve tenhamos boas notícias em relação ao redutor. Mas muito difícil esse cenário do redutor. Nós temos uma luta pela devolução do confisco de 14% que o governo Belivaldo impôs aos aposentados e aposentadas. E o que foi descontado precisa ser devolvido. Inclusive, deliberamos aqui um ato na porta do tribunal para pedir agilidade no julgamento da ação judicial que o Sintese tem, tramitando no Tribunal de Justiça Sergipe. Também tem a pauta aqui do IPSAúde, que é um cenário muito difícil que o aposentado vive, porque quando a gente se aposenta, a idade já chega, as doenças também, o tratamento médico ele é necessário, o acompanhamento médico. E os serviços do IPS têm deixado a desejar muito. Então, a pauta da luta a melhoria do serviço do IPS Saúde foi colocada aqui. Nós temos um relatório que o Sintese produziu, fruto de uma série de plenárias que nós fizemos este ano no estado inteiro. E esse relatório nós vamos estar entregando ao presidente do IPS no próximo dia 13 de setembro, um ato na porta do IPS, tratando e mostrando o cenário do IPS Saúde, que precisa melhorar, para que, de fato, o servidor público, especialmente o aposentado, tenha um serviço mais ágil, né? Hoje o exame, as consultas são meses e meses que o servidor precisa esperar. E quando é cirurgia, aí a situação é ainda mais grave. Então é preciso melhorar esse serviço, é um plano de saúde que precisa atender bem o servidor e o Sintese vai estar lutando e construindo a luta junto com os aposentados e aposentadas desse estado. Além disso, tem a luta geral de nós, professores e professoras, que é a luta pela retomada da carreira, né, pela lei, contra essa lei da degola de Belivaldo, que destruiu a paridade entre ativos e aposentados, destruiu a regência de classe, congelou triênio, ou seja, um cenário de destruição total, e os aposentados são as principais vítimas desse massacre Belivaldo. Então, foi uma plenária muito debatida, com muitos temas importantes, mas o que é mais importante é que nós saímos aqui com a agenda de luta fundamental para enfrentar esse cenário. Lembrando aos professores e professoras aposentados do estado de Sergipe, dia 13 de setembro, às 8 horas da manhã, em frente ao IPS Saúde. Ato, dia 5 de outubro, também às 8 horas da manhã, em frente ao TJ. É dever de uma organização popular lutar pelo direito de seus representados. Não importa quando, não importa o lugar. Por isso, o Sintese realizou no último sábado, dia 27, na feira de Japaratuba, um ato em solidariedade aos professores e professoras daquele município. O TV Sintese, é claro, esteve lá. Carlos, nesse ato, nessa panfletagem aqui na feira que vocês fizeram, vocês também denunciaram a situação das escolas municipais de Japaratuba. Conta para os nossos telespectadores em quais condições de trabalho vocês estão. As piores possíveis. Para ter uma ideia, uma escola caiu, o telhado quase desaba na cabeça das crianças. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Fora essa situação dessa escola do Povoado Porteiras, todas as escolas do município estão precisando de reformas. As paredes estão em estado cheio de mofo, cheia de limo. As pingueiras, a gente não pode nem falar das pingueiras. Quando chove, o que acontece? Nós temos que sair de sala de aula.
O muro do Emiliano, por exemplo, desabou, ninguém sabe quando vai ser reconstruído aquele muro, então as escolas estão urgentemente precisando de reforma. E é uma reforma assim, estrutural e séria realmente para dar condições aos nossos alunos. Além dessa questão de reforma, que todas as unidades estão precisando, tem a questão da merenda escolar. Realmente, olha, essa semana em minha escola, o cardápio foi baseado em biscoito e arroz doce. Isso não é uma alimentação escolar. Então estamos precisando exatamente e urgentemente de reforma. A gente está buscando isso, nós já judicializamos essa questão junto ao Ministério Público, já fomos às escolas, tiramos fotos, vamos entregar à promotora de justiça, porque não dá para que nós possamos trabalhar nessas condições. Homenagem é homenagem, não é, minha gente? Por isso, o Cine Resistência de hoje não poderia ter outra inspiração que não fosse o dia 3 de setembro, Dia das Organizações Populares. Por esse motivo, hoje colocamos em cartaz o documentário Conectados Transformamos. O escurinho do cinema. O filme é organizado pela Social Good Brasil, apresenta 6 histórias de pessoas que decidiram agir pela mudança que desejam ver no mundo. São histórias como a do projeto Integrar, que prepara alunos para ingressar nas universidades, e do Banco Maricar, um programa de moeda social. Serve de inspiração e impulso para quem pensa em empreender socialmente. Se esse é o seu caso, assista e saia mais motivado a também colocar a mão na massa para resolver problemas sociais. Para assistir, basta ir ao YouTube e colocar o nome do filme, Conectados Transformamos. E lembre-se, como sempre pregamos aqui, ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Bom divertimento para todo mundo. O escurinho do cinema. Nossa entrevista especial deste sábado é com o professor e dirigente do Sintese, Manuel Pedro. Boa tarde, Manuel, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bom? Manuel, não teria melhor data para você retornar aqui ao TV Sintese. Hoje, dia 3 de setembro, se comemora o Dia das Organizações Populares. E hoje nós vamos falar de um movimento importante nesse sentido, o movimento LGBTQIA+. Manuel, no último dia 28 de agosto, aconteceu a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Conta pra gente como é que foi a atividade e qual a importância dessa atividade para o movimento. Bom, a 21ª Parada LGBT de Sergipe é um evento grande, né? É o maior evento do estado. A gente tem todos os eventos preparatórios, né? A gente começa com os eventos de lançamento, aí tem todos os debates de políticas públicas, construção de Mães pela Diversidade, construção da Astra. A gente teve a Universidade Fora do Armário, que foi desenvolvido pelo Levante, aí o Sintese participou, contribuiu para essa construção. Então, se não me engano, são quase 15 dias de preparação, né? São o que a gente chama de eventos para o lançamento da parada. São eventos políticos, são eventos de formação, eventos de debate, de construção de pautas, construção de reivindicações, debates de construção, esclarecimento para a população em determinados espaços. E aí a gente culmina no dia 28 com a Parada LGBT de Sergipe, que é o evento que tem os trios na orla. É um evento político, primeiramente, é bom a gente deixar bem claro, é um evento político e festivo. Mas ele é essencialmente um evento político, de demarcação, de dizer que ali a gente está ali, é o nosso orgulho ser LGBTQIA+. Maravilha. Mas nós vamos falar agora um pouco do mundo do trabalho. Explica pra gente o que é a inclusão arco-íris. A inclusão arco-íris é um processo, né? E aí que a gente tem lutado para que as empresas, para que o próprio serviço público, para que serviços sejam direcionados ao nosso público e que essas empresas parceiras também contratem pessoas LGBTQIA+. A gente tem, muitas vezes a gente consome, né, o que a gente chama de pink money, que é aquele dinheiro, né, da comunidade LGBT, e muitas vezes a gente não tem o retorno. O que é que a gente pede? Que essas empresas elas sejam parceiras também contratando pessoas LGBTQIA+. A gente precisa de emprego, a gente precisa trabalhar, né? A gente está ocupando todos os espaços e aí essas empresas parceiras, elas recebem esse selo de inclusão arco-íris. Manuel, segundo dados do IBGE, no Brasil existem 2,9 milhões de pessoas com 18 anos ou mais que se autodeclaram gays, lésbicas ou bissexuais. A gente estava conversando e você me disse que o movimento questiona
esse dado. Explica pra gente por quê. Então, Luana, o movimento questiona porque nós consideramos um número muito abaixo daquilo que as nossas pesquisas e as nossas estatísticas levantam dos dados. E aí nós lutamos para que o IBGE, né, colocasse no censo desse ano as perguntas relacionadas a gênero e identidade, né, e eles não colocaram. Inclusive, a gente tinha ganhado na justiça e eles recorreram para retirar, argumentando que não tinham verba, que teriam que mudar todo o questionário. E a gente entende que isso, claro, vem de uma questão superior de quem está no comando do nosso país no momento. Se a gente não tem dados oficiais, não tem como você necessariamente pensar as políticas públicas adequadas, porque existe um apagão dessas informações. Quanto mais informações você tem, e aí o censo era o momento para a gente fazer esse levantamento, mais é fácil você pensar políticas públicas para cada estado, para cada população, para as diferentes letrinhas, né, que a gente coloca lá do público LGBTQIA, PN+, que tem. Então, é muito fácil você questionar se a gente não tem os dados, digamos assim, de forma clara. E aí a gente precisa desses dados com clareza para a gente pensar essas políticas públicas. Porque senão é muito complicado a gente questionar, a gente solicitar, a gente brigar por políticas que a gente questiona a saúde, por exemplo, quantas pessoas, né? Se a gente não tem esses dados. Então é isso, infelizmente, a gente não conseguiu, né? O governo conseguiu barrar, o IBGE questionou na justiça, uma solicitação nossa, e vamos ficar ainda nesse apagão oficial de dados. Há uma invisibilidade da comunidade, então, no caso, uma invisibilidade do próprio governo em relação a essa comunidade. Eu diria que sim, é um governo que a gente sabe do que é que o governo pensa com relação a essas questões, né? É um governo extremamente omisso, mas eu vou dizer e deixar bem claro que eles não vão conseguir, mesmo com tudo isso, né? Nosso movimento está cada vez mais organizado e a gente vai conseguir avançar mesmo com essas resistências. E aí a gente estava falando sobre o universo de trabalho e eu vou voltar para essa questão. Na sua opinião, e acho que vamos passar também muito por aí, quais são os principais entraves da comunidade LGBTQIA+, para adentrar ao mercado de trabalho? Luana, eu diria que começa na escola, né? Muitas pessoas elas não se sentem incluídas na escola, acho que a gente debateu isso, né, no programa que eu vim aqui. Mas pessoas, principalmente travestis e transexuais, eles sofrem ainda mais com isso, porque eles são obrigados muitas vezes a deixar a escola, deixar a casa, são expulsos de casa por suas famílias. Consequentemente, você vai morar em uma outra comunidade, você sai da escola. Às vezes a própria escola não está preparada para formar essas pessoas, para incluir essas pessoas. E aí, se você não estuda, você muitas vezes evade da escola, como é que você vai ter as condições, né, de cursar uma faculdade, de fazer um curso preparatório, um curso técnico, se você teve que abandonar a escola por questões sociais, né? Você saiu de sua casa, você foi expulso da família. Claro que isso é mais para as pessoas, quem sofre mais isso são as pessoas trans e travestis, né? Que elas ainda sofrem mais do que os próprios gays, mais do que as próprias lésbicas, mas acontece com toda a comunidade. Então o que é que a gente precisa? Incentivar que cada vez mais a escola seja um espaço de inclusão. E aí, a partir da escola, a partir da formação, claro, aliada a políticas públicas que acompanhem essa inclusão, né, projetos de conscientização social, a questão da parceria com empresas, os próprios órgãos públicos, né, a questão de, por exemplo, a gente tem uma das pautas da parada de alguns dos movimentos foi as cotas para as pessoas trans e travestis nas universidades, por exemplo. Há também essa pauta para um concurso público, cara, não há unanimidade, a gente está construindo esse debate, mas a gente está avançando. É preciso pensar justamente essas políticas para que cada vez mais a gente esteja inserido no mercado de trabalho como um todo. Manuel, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no TV Sintese. Obrigada, Manuel. Obrigado, Luana. Nosso programa vai ficando por aqui. Espero na semana que vem. A você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação. Entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula